Você já ouviu falar de histórias que marcam uma região para sempre? Daqueles causos que passam de pai para filho, que fazem os cabelos do braço se arrepiarem só de lembrar? Então prepare o coração, porque o que você vai escutar agora aconteceu de verdade nas terras selvagens de Roraima e mudou a vida de um homem para sempre. Antes de mais nada, já siga nosso canal. Me diga de qual cidade de Roraima você nos ouve e envie essa história para alguém que conhece os perigos reais da caça na Amazônia. E se essa história arrepiar sua pele, considere nos apoiar com um Super Thanks. É assim que conseguimos continuar trazendo esses relatos verdadeiros do nosso Brasil selvagem. Era meados da década de 90, nas proximidades de Boa Vista, aqui em Roraima. Naquele tempo, a região ainda era mais selvagem, mais perigosa, mais misteriosa do que hoje. As fazendas eram isoladas como ilhas perdidas no meio de um oceano verde, e os homens que trabalhavam nelas precisavam ter coragem de sobra para enfrentar os perigos da mata. Havia um camarada conhecido por toda a região pelo apelido de Sabiá. Era trabalhador como poucos, levantava antes do galo cantar e só parava quando a lua já estava alta no céu. Todo mundo conhecia ele nas fazendas ao redor, respeitava sua palavra e sabia que podia contar com sua ajuda em qualquer situação difícil. Sabiá tinha uma paixão que corria nas veias como vício: a caça noturna. Conhecia cada trilha, cada árvore, cada som da mata como quem conhece a própria casa. Quando a lua estava boa, cheia e brilhante como prata derretida, ele sentia um chamado irresistível da floresta. Era como se a própria selva sussurrasse seu nome nas brisas noturnas. E gostava especialmente de esperar paca. Aqueles roedores gordinhos que fazem a festa de qualquer caçador experiente, que conhecem os melhores frutos da mata e sempre aparecem nas noites claras para se banquetear. Sabiá tinha seus pontos estratégicos, seus trepeiros bem posicionados, suas armadilhas preparadas com a paciência de quem entende o ritmo da natureza. Tinha montado uma armadilha especial numa área promissora. Um trepeiro de madeira resistente, posicionado estrategicamente perto de uma árvore frutífera. Tudo calculado, tudo preparado com a experiência de quem já passou muitas madrugadas observando os hábitos dos animais noturnos. Era seu ponto favorito, onde já havia feito várias caçadas bem-sucedidas. Naquela semana específica, a lua estava perfeita, redonda, brilhante, sem uma nuvem sequer para atrapalhar a iluminação natural. Era o tipo de lua que todo caçador sonha. Clara o suficiente para enxergar os movimentos dos bichos, mas não tão clara que os espantasse com excesso de luz. Chamou um companheiro de trabalho, o Benedito, que também gostava de aventuras noturnas. "Vamos lá, Benedito! Olha, as armadilhas são meio distantes uma da outra, mas a noite está perfeita. Você tem medo de ficar sozinho na mata?" "Medo não tenho não, Sabiá. Vamos nessa." Cada um pegou sua espingarda de estimação. Sabiá carregava uma calibre 20, arma confiável, que nunca o deixara na mão em situações difíceis. Benedito preferia sua 28, menor, mas certeira como raio quando bem manuseada. Armas simples, mas que nas mãos certas faziam a diferença entre sucesso e fracasso na mata. Estava escurecendo quando montaram no trator barulhento. O motor diesel tossia como velho fumante, mas era transporte confiável pelas estradas ruins da fazenda. Seguiram por uma estrada de terra que separava os pastos, caminho que Sabiá conhecia de olhos fechados, mesmo na escuridão crescente. A fazenda era imensa como um pequeno país, milhares e milhares de hectares cortados por estradas de acesso que davam entrada aos pastos mais distantes, aos remanentes de mata preservada, aos córregos cristalinos que serviam de bebedouro para o gado. Era um território tão vasto que um homem podia se perder por dias sem encontrar sinal de civilização. Chegaram ao ponto combinado e deixaram o trator estacionado na beira da estrada. O motor morreu com um suspiro metálico e imediatamente o silêncio da mata tomou conta do ambiente. Era um silêncio diferente do urbano,
vivo, cheio de pequenos sons que só quem conhece a floresta consegue identificar e interpretar. Entraram na mata fechada com as lanternas já acesas. A escuridão era densa como veludo preto, quebrada apenas pelos feixes de luz que dançavam entre as árvores. Cada passo fazia as folhas secas estalarem sob as botas, cada movimento criava sombras estranhas que brincavam com a imaginação. Sabiá conhecia o caminho como a palma da mão. "Oh, Benedito, você vai seguir adiante por essa trilha aqui, vai passar por aquela árvore grande de jatobá, depois por um pé de castanha e vai achar meu trepeiro lá no final. Tem tudo preparado, um cano de PVC como apoio, a plataforma bem firme. A paca tem comido demais por lá. Eu vou me encaminhar para o meu ponto aqui do lado." Fica uns 1000 metros de distância entre os dois trepeiros. Era uma distância segura, longe o suficiente para que um não atrapalhasse a caça do outro, mas perto o bastante para que pudessem se ajudar em caso de necessidade. Independente de quem matar primeiro, o que conseguir a caça leva para o trator e espera o outro lá. Combinado? Combinado, Sabiá. Boa sorte para nós dois. Cada um se encaminhou para seu trepeiro designado. Benedito seguiu pela trilha principal, a lanterna iluminando o caminho entre as árvores gigantescas. Sabiá tomou um atalho conhecido, pisando com cuidado para não fazer barulho desnecessário que pudesse espantar a caça. Subiram nos seus respectivos trepeiros com o cuidado de quem conhece o perigo. Madeira rangendo levemente sob o peso, cada movimento calculado para não fazer ruído que pudesse alertar os animais. A altura dava uma vantagem visual importante, permitindo observar uma área maior da mata circundante. Ficaram quietos como estátuas, esperando a lua aparecer. Era um tipo de paciência que apenas os verdadeiros caçadores desenvolvem. A capacidade de ficar absolutamente imóvel por horas, todos os sentidos em alerta máximo, esperando o momento certo para agir. A lua estava prevista para sair por volta das 9h30 da noite. Até lá, era questão de aguardar em silêncio respeitoso, observando cada sombra, prestando atenção em cada ruído da floresta noturna. Era um ritual ancestral, uma dança antiga entre homem e natureza. Ficaram esperando, esperando, esperando. Os minutos se arrastavam como horas. Cada pequeno som, um galho estalando, uma folha caindo, um inseto voando, fazia o coração acelerar com expectativa. Mas nenhuma paca apareceu nos pontos estratégicos. A lua finalmente apareceu entre as copas das árvores. Redonda e brilhante como prometido, banhando a mata com uma luz prateada que transformava a paisagem noturna em algo mágico e misterioso. Era o momento que todo caçador esperava, quando a caça sai para se alimentar. Mas nada aconteceu. Nem paca, nem cutia, nem qualquer outro animal apareceu nos pontos de espera. A mata estava estranhamente silenciosa, como se todos os bichos tivessem decidido se esconder naquela noite específica. Paca não vem de jeito nenhum agora que a lua saiu, pensou Sabiá. Conhecia bem o comportamento desses animais. Quando a lua estava muito clara, eles tendiam a ser mais cautelosos, preferindo ficar escondidos a se expor na claridade excessiva. Podia vir um veado, uma anta, um cateto, outros animais menos cuidadosos com a luz lunar. Mas Sabiá queria especificamente paca naquela noite. Tinha seus motivos. Talvez uma promessa para a família, talvez uma necessidade específica, talvez apenas a teimosia de quem havia planejado uma caça e não queria voltar de mãos vazias. "Rapaz, agora para mim já não serve mais", murmurou para si mesmo. A frustração de uma noite de caça mal sucedida começava a pesar no peito. Todas aquelas horas de preparação, toda aquela expectativa e nada de resultado concreto. Desceu do trepeiro com cuidado, lanterna na mão esquerda, espingarda apoiada no ombro direito. Cada movimento calculado para não escorregar na descida, não tropeçar nas raízes que se espalhavam pelo chão da mata como armadilhas naturais. A decepção da caça fracassada pesava nos ombros como fardo invisível.
Começou a caminhar pela trilha conhecida em direção ao trator. O feixe de luz da lanterna dançava à sua frente, iluminando o caminho familiar entre as árvores. Era uma caminhada que já fizera dezenas de vezes, sempre sem problemas, sempre em segurança. Mas naquela noite, algo estava diferente. Foi quando começou a sentir aquele cheiro estranho no ar. Está sentindo a tensão subir? O perigo se aproximando? Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer os verdadeiros perigos da mata. A história está ficando cada vez mais intensa. No meio da trilha familiar, Sabiá começou a sentir um cheiro completamente esquisito no ar. Era um odor penetrante, forte, que fazia o estômago embrulhar. Primeiro, pensou que pudesse ser um bando de queixadas, porcos selvagens que deixam um cheiro característico por onde passam, especialmente quando estão em grupos grandes. Mas que fedentina danada, rapaz! O cheiro estava ficando mais intenso a cada passo. Não era apenas forte, era perturbador, carregado de algo que fazia todos os instintos gritarem alerta. Era um cheiro que não pertencia à mata normal. Um cheiro que anunciava perigo. Deve ser carniça, pensou, tentando se acalmar. Talvez algum animal tivesse morrido por ali recentemente e estivesse em decomposição. Acontecia às vezes na mata. Um bicho morria de morte natural ou era abatido por predadores, e o cheiro da decomposição se espalhava pela região. Mas quando deu mais alguns passos, o mundo inteiro mudou. No meio da trilha, iluminada pelo feixe da sua lanterna, estava uma onça pintada gigantesca. O tempo parou, o coração parou, a respiração parou. Por um segundo eterno, Sabiá não conseguiu processar o que estava vendo. Era como se seu cérebro se recusasse a aceitar a realidade terrível que se apresentava à sua frente. Ele bateu a lanterna diretamente nela e viu toda a majestade mortal do animal. O pelo dourado brilhava na luz artificial como ouro vivo. As manchas pretas formavam desenhos perfeitos que pareciam pintados por artista divino. O corpo era massivo, musculoso, uma máquina de guerra natural que irradiava poder e perigo. Mas eram os olhos que hipnotizavam e aterrorizavam ao mesmo tempo. 2 discos amarelos que brilhavam na escuridão como faróis do inferno, fixos nele com uma intensidade que gelava o sangue nas veias. Olhos de predador experiente, olhos que já tinham visto muito sangue, muita morte, muita caça bem-sucedida. O instinto de sobrevivência gritou dentro dele como sirene de emergência. Numa explosão de adrenalina pura, puxou a espingarda do ombro numa velocidade que nem sabia que possuía. O movimento foi tão rápido que até mesmo a onça pareceu surpresa por um instante. Atirou com toda a força na direção da fera. O estrondo do tiro ecoou pela mata inteira como trovão, assustando pássaros noturnos a quilômetros de distância. O clarão do disparo iluminou a cena por uma fração de segundo, criando uma imagem que ficaria gravada para sempre na memória. Mas o tiro não acertou em cheio. Pegou mal, raspou no chão bem perto de uma das patas dianteiras da onça. Levantou terra, galhos, folhas secas, mas não feriu mortalmente o animal. Foi apenas um susto, um aviso que mais irritou do que amedrontou a fera. E então aconteceu o impensável. Em vez de se assustar e fugir para a mata como seria natural, a onça fez exatamente o oposto. Ela avançou diretamente contra ele. Foi um movimento tão rápido, tão explosivo, que Sabiá mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A fera se lançou como projétil mortal, cobrindo a distância entre eles em segundos que pareceram milésimos. Foi um caos absoluto. A lanterna voou para todo lado numa explosão de luz descontrolada. Você já analisou como é no escuro? Uma lanterna aqui, o bicho avançando ali. Quando você solta a lanterna em desespero, ela voa girando, criando um show de luzes alucinante que mais confunde do que ajuda.
Aquela coisa toda, como depois ele descreveria aqueles momentos de terror puro. A escuridão se tornou um pesadelo vivo de sons aterrorizantes, movimentos violentos, dor explosiva. Era como estar dentro de um furacão feito de garras, dentes e músculos. Diz que ela zoou ele todinho. Mordeu, arranhou, dilacerou cada pedaço de carne que conseguiu alcançar. As garras afiadas como navalhas rasgavam a roupa, a pele, os músculos. Os dentes pontiagudos se cravavam na carne como punhais aquecidos no fogo. Sabiá se debateu como louco. Bateu braços e pernas para todos os lados, tentando se defender do ataque mortal. Socou, empurrou, chutou, usou toda a força que tinha no corpo numa luta desesperada pela sobrevivência. Mas era como tentar lutar contra um trator em movimento. A onça tinha uma força violenta, sobrenatural, que ia muito além do que qualquer ser humano poderia enfrentar. Cada golpe que ele desferira era absorvido pela massa muscular do animal como se fosse um tapa de criança. Foi quando ele teve a ideia que salvou sua vida. Decidiu fingir de morto. Era uma estratégia desesperada, uma última cartada quando todas as outras opções se esgotaram. Parou de se debater, relaxou o corpo, controlou a respiração, tentou convencer o predador de que a luta havia terminado e ele estava morto. E funcionou, pelo menos temporariamente. A onça parou o ataque direto, mas não saiu de perto. Pelo contrário. Estava apenas mudando de estratégia, se preparando para a próxima fase do seu plano de caça. Sabiá estava vestindo uma camisa militar daquelas grossas de algodão. Era uma peça resistente, de tecido encorpado que os trabalhadores rurais preferem pela durabilidade. Uma camisa que havia salvado sua pele, literalmente, em várias situações de trabalho pesado. A onça grudou os dentes entre o couro das costas dele e essa camisa. Foi uma sensação indescritível. Sentir aqueles caninos enormes se cravando na carne, atravessando o tecido, encontrando resistência na estrutura óssea das costelas. Era dor misturada com terror, agonia física combinada com desespero psicológico. E então ela começou a arrastar ele, como se ele fosse um boneco de pano, um pedaço de carne sem vida que ela estava levando para seu local de alimentação. Era o comportamento típico de onças, matar ou incapacitar a presa, depois arrastá-la para um local seguro onde possam se alimentar sem pressa. Sabiá mantinha o fingimento de morto com força de vontade sobre-humana. Cada segundo era uma tortura. A dor violenta nas costas, onde os dentes se cravavam, o terror de ser carregado para um destino desconhecido, o desespero de não saber se sairia vivo daquela situação. A sorte dele foi ter mantido alguns equipamentos essenciais. O facão ainda estava preso na bainha do cinto. A espingarda, por milagre, continuava presa ao braço pela bandoleira de couro. E na bainha do facão, guardados com cuidado, estavam alguns cartuchos sobressalentes de calibre 20. Ela foi arrastando, arrastando, arrastando. A lua, que antes parecia uma bênção agora, era uma ironia cruel, cheia e brilhante lá em cima, mas dentro da mata fechada reinava uma escuridão quase total. Ele apenas conseguia ver alguns flashes de luz lunar, uns vultos estranhos passando quando a folhagem se abria momentaneamente. Cada movimento era uma agonia renovada. O peso do próprio corpo sendo arrastado pelo chão irregular, as raízes e pedras machucando as costas, os dentes da onça se cravando mais fundo a cada solavanco do trajeto, até que chegou o momento que mudaria tudo. A onça tentou pular com ele sobre um tronco caído que atravessava a trilha. Era um obstáculo natural, uma árvore que havia caído anos antes e agora servia como ponte natural sobre um pequeno declive. Mas o peso extra de estar carregando um homem adulto desequilibrou o movimento da fera. Foi nesse momento crucial que Sabiá teve sua chance. Os braços estavam relativamente livres. A onça o segurava principalmente pelas costas e pelo tecido da camisa. Com movimentos cuidadosos para não alertar o predador, conseguiu alcançar um dos cartuchos guardados na bainha. Era uma operação que exigia precisão cirúrgica.
Tirar o cartucho sem fazer barulho. Abrir a espingarda ainda pendurada no braço. Colocar a munição no lugar certo. Fechar a arma. Mirar mesmo estando sendo arrastado. E torcer para que funcionasse na primeira tentativa. Porque não haveria segunda chance. O momento decisivo está chegando. Sabiá conseguirá se salvar? Deixe seu like se está torcendo por ele. E compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história incrível de sobrevivência. Com os braços trêmulos, mas determinados, Sabiá conseguiu executar a operação mais importante da sua vida. Tirou o cartucho da bainha com cuidado extremo. Cada movimento tinha que ser silencioso, controlado, imperceptível para a onça que continuava arrastando sua presa através da mata escura. Um movimento brusco, um barulho inesperado, e seria seu fim. Abrir a espingarda enquanto estava sendo arrastado foi um milagre. A arma estava presa ao braço pela bandoleira de couro, balançando com o movimento irregular do trajeto. Precisou usar toda a sua experiência de caçador, todos os anos de intimidade com aquela espingarda específica, para conseguir manipulá-la no escuro e em movimento. Colocou o cartucho no lugar certo com a precisão de quem fez isso milhares de vezes. Mesmo com a dor lancinante nas costas, mesmo com o terror correndo pelas veias, os dedos se moveram automaticamente. Memória muscular desenvolvida ao longo de décadas, manuseando armas de caça. Fechou a arma com um clique quase imperceptível. O som foi abafado pelos ruídos da mata, folhas secas sendo arrastadas, galhos quebrando sob o peso, a respiração pesada da onça concentrada no esforço de carregar sua presa. Agora vinha a parte mais difícil, mirar. Estava sendo arrastado de costas, a fera estava por cima dele, e ele precisava encontrar um ângulo que permitisse um tiro certeiro, sem correr o risco de acertar apenas um golpe superficial que a deixaria ainda mais furiosa. Então, num momento de coragem desesperada, apertou o gatilho. Bang! O estrondo do tiro explodiu pela mata silenciosa como um trovão. O clarão do disparo iluminou a cena por uma fração de segundo. Tempo suficiente para Sabiá ver que o tiro havia acertado bem no meio do corpo da onça. Pegou no meio dela! A fera soltou um rugido de dor que fez a floresta inteira tremer. Era um som que não era deste mundo. Mistura de agonia, surpresa e fúria que ecoou por quilômetros de distância, alertando todos os animais da região de que algo terrível estava acontecendo. E então ela o largou. O alívio foi instantâneo e ao mesmo tempo desesperador. Instantâneo, porque finalmente os dentes saíram das suas costas, liberando-o da tortura constante. Desesperador, porque ele percebeu imediatamente que estava perdendo sangue em quantidade perigosa. A onça caiu para o lado, tentando se arrastar para dentro da mata. Mesmo ferida mortalmente, ainda tinha força suficiente para se mover. Ainda representava perigo para qualquer um que se aproximasse. Mas era visível que o tiro havia sido certeiro. Havia atingido órgãos vitais. Sabiá ficou ali caído, sem forças para se mover. Vocês analisem. Tanto sangue que não deve ter saído das costas dele depois de uma mordida daquela, né? E das unhadas, daquela luta toda. A perda de sangue havia sido massiva. Cada movimento da onça durante o arraste havia aprofundado os ferimentos. Cada solavanco havia rasgado mais tecido, mais vasos sanguíneos. Perdeu as forças completamente e desmaiou. Foi um desmaio misericordioso. O corpo finalmente cedendo ao trauma, à perda sanguínea, ao choque de tudo que havia acontecido. A consciência se desligou como proteção natural contra uma dor que estava além da capacidade humana de suportar. Do outro lado da mata, Benedito escutou os dois tiros distintos. O primeiro tiro, quando Sabiá tentou acertar a onça inicialmente, e muito tempo depois, o segundo tiro, aquele que salvou sua vida. Para quem estava esperando no outro trepeiro, eram apenas sons distantes na noite. Rapaz, que é isso? Benedito ficou confuso. 2 tiros tão espaçados no tempo não era padrão normal de caça. Normalmente, quando se acerta um animal, ou é um tiro só, ou são vários tiros em sequência rápida. Aquele padrão era estranho, preocupante. Desceu do seu trepeiro e foi para o trator como combinado.
Esperou Sabiá aparecer com a caça. Talvez tivesse conseguido abater algum animal grande que exigiu 2 tiros para derrubar. Ficou ali, fumando um cigarro, ouvindo os sons noturnos da mata, esperando o companheiro aparecer. Mas Sabiá não aparecia. Os minutos se arrastavam. Meia hora se passou. 1 hora. Benedito começou a ficar preocupado de verdade. Conhecia Sabiá há anos. Era homem pontual, confiável, que sempre cumpria o combinado. Rapaz, eu vou atrás do Sabiá. A preocupação falou mais alto que o medo de andar sozinho na mata escura. Pegou sua lanterna, verificou se a espingarda estava carregada e seguiu pela trilha que Sabiá havia tomado algumas horas antes. Foi caminhando, chamando o nome do amigo. Sabiá! Sabiá! Cadê você, rapaz? A voz ecoava pela mata, mas não havia resposta. Apenas o silêncio pesado da floresta noturna, interrompido ocasionalmente pelo som de algum animal se movendo entre as folhagens. Até que encontrou. Achou Sabiá caído no meio da trilha, desmaiado, completamente ensanguentado. A cena era chocante mesmo para alguém acostumado com os perigos da mata. Sangue por todo lado, roupas rasgadas, ferimentos profundos visíveis até na luz fraca da lanterna. Meu Deus do céu, que aconteceu aqui? Benedito ficou em choque por alguns segundos, tentando processar a situação. Depois, o instinto de ajudar o amigo falou mais alto que qualquer hesitação. Carregou Sabiá até o trator com esforço sobre-humano. Não era tarefa fácil. Sabiá era homem grande, pesado e estava completamente desacordado. Mas a força do desespero e da amizade deu a Benedito a energia necessária para fazer o que parecia impossível. Colocou o amigo ferido na carroceria do trator e dirigiu como louco até a sede da fazenda. Cada buraco na estrada era uma tortura. Fazia Sabiá gemer mesmo desacordado. Mas não havia escolha. Era correr contra o tempo ou ver o amigo morrer ali mesmo. Na fazenda, foi aquela correria toda. Acordaram o patrão, chamaram outros funcionários, improvisaram os primeiros socorros com os recursos disponíveis. Estancaram o sangramento como puderam. Fizeram curativos improvisados, prepararam um transporte melhor para a cidade. Correram para o hospital de Boa Vista. A viagem foi um tormento. Sabiá oscilando entre consciência e inconsciência, gemendo de dor, perdendo sangue apesar dos curativos. Benedito dirigia rezando para chegar a tempo. No hospital, os médicos fizeram o que puderam. Eram profissionais experientes, acostumados com os tipos de ferimentos que a vida na região produzia. Mas mesmo assim, ficaram impressionados com a gravidade dos machucados causados pela onça. Trataram dele com todo o cuidado possível. Limparam os ferimentos profundos, costuraram os rasgos mais graves, aplicaram remédios contra a infecção, que era sempre o maior perigo em ferimentos causados por animais selvagens. Fizeram transfusão de sangue porque ele havia perdido muito, e ele sobreviveu. Foi um milagre médico e humano. Sobreviveu com muitas sequelas, muitas cicatrizes, que contavam a história daquela noite terrível, mas sobreviveu. Ficou internado por semanas, passou por várias cirurgias de reparação, mas saiu vivo do hospital. Viveu para contar a história. E que história! Durante anos, Sabiá contou e recontou os detalhes daquela noite para qualquer um que quisesse ouvir. Cada detalhe era revivido. Cada momento de terror era compartilhado com a precisão de quem nunca esqueceria nem um segundo daquela experiência. Mas 4 ou 5 anos depois, a vida lhe pregou uma peça cruel. Sabiá foi morto, não por nenhuma onça, não por nenhum animal selvagem, mas por gente. Na região de Boa Vista tinha uns garimpos de ouro e ele acabou se envolvendo em conversas que não devia ter se metido. Ele conversou demais no meio do povo. Às vezes, na vida real, sobreviver ao perigo natural para morrer pelo perigo humano é a ironia mais cruel que existe. Um homem que enfrentou cara a cara uma das criaturas mais perigosas da Amazônia, que sobreviveu por pura coragem e determinação, acabou sendo vítima da violência humana.
Você vê, rapaz, um camarada com história incrível dessa tinha que estar vivo. Um homem desses daria para fazer reportagem, documentário, livro. Sua história de sobrevivência era material para inspirar gerações. Mas, infelizmente, a vida nem sempre é justa com seus heróis. Mas a lenda da onça também teve seu final. Dias depois do ataque, um grupo de fazendeiros foi procurar o animal ferido. Encontraram ela morta, alguns quilômetros distante do local do ataque. Mesmo ferida mortalmente, ela ainda havia andado muito antes de sucumbir aos ferimentos. Quando abriram a onça para examinar os ferimentos, descobriram que o tiro havia sido perfeito. O pulmão assim, essa parte toda pipocado pela ventona. O projétil havia atingido em cheio os órgãos vitais, causando hemorragia interna massiva. Era impossível que o animal sobrevivesse, mas sua força vital havia sido suficiente para mantê-la viva por horas depois do tiro. É uma história que fica na memória de qualquer um que ouve. Uma lição sobre coragem, sobre instinto de sobrevivência, sobre como o ser humano pode encontrar forças que nem sabia que possuía quando está face a face com a morte. Que história incrível de coragem e sobrevivência! Sabiá mostrou que mesmo nos momentos mais desesperadores, a vontade de viver pode superar qualquer obstáculo. E você? Já passou por alguma situação de perigo na mata? Já teve algum encontro com animais selvagens? Conta aqui nos comentários. Deixa seu like se essa história mexeu com você. Se inscreve no canal para mais relatos reais de sobrevivência na Amazônia. E se essa história te emocionou de verdade, considera nos apoiar com um super thanks. É assim que conseguimos continuar trazendo essas histórias verdadeiras que mostram a coragem do povo brasileiro. A selva de Roraima continua selvagem e perigosa, mas histórias como a do Sabiá nos lembram que, com coragem e determinação, é possível sobreviver até mesmo ao impossível. Até o próximo relato das terras bravas do nosso Brasil.